Uma coisa que me chamou a atenção hoje é que eu não vi no jornal O Globo, eu não vi no jornal O Estado de São Paulo. Mas esta notícia estava na Folha. Que notícia é essa? Prestem atenção. Eu não sei como é que está a relação do Lula com a Folha. Que por esta notícia não me parece muito boa. As contas do governo Lula tiveram um rombo de 104 bilhões e 600 milhões de reais nos primeiros 8 meses deste ano. Trata-se do pior resultado nessa comparação para um primeiro ano de mandato presidencial, segundo dados do próprio Tesouro Nacional. O déficit indica que o governo gastou mais do que arrecadou no período. O dado agrega estatísticas do Tesouro, Mamãe Tesouro, Banco Central e do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. O país, o Brasil, já vem de um histórico de déficit de contas desde 2014, quando a presidente era Dilma Rousseff. E veja que a Folha escreveu presidente. Ó. Tem alguma coisa estranha acontecendo. A única exceção de déficit foi 2022, quando o impulso da arrecadação com royalties contribuiu para que o ex-presidente Jair Bolsonaro entregasse um superávit em seu último ano de mandato. Visto isso, e visto que o Banco Central, o Copom, aliás, teve 2 quedas de juros sequenciais, 2, e falou, olha, a gente pode cair mais, mas se tiver juízo. Esse dado mostra que não vai dar. Pepe, você acha que esse déficit é normal para esse ano de Lula? Você acha que devia ter mais ou menos déficit ou não ter déficit? O que você acha desse? Acabei de ver essa notícia na Folha. Eu nem parei para pensar sobre ela ainda, para falar a verdade. Vivi, primeiro gostaria de agradecer o convite de estar aqui contigo. Quem agradece sou eu. Debater com a Dani, ou conversar com a Dani, ou dialogar com a Dani, dialogar com vocês. Para mim é uma honra, né? Sinto saudade da época que a gente estava junto o tempo inteiro, quase todo dia. É verdade. E para mim é uma satisfação enorme te encontrar, já que você sumiu da minha vida nos últimos é que tá difícil, né? Eu tô desempregado, né, Pepe? Eu tô desempregado, tô indo lá no negócio lá de qualificação para emprego da prefeitura, essas coisas tudo. Bom, agora respondendo a sua pergunta, Pavinato, eu acho, sinceramente, normal. E eu te falo por quê. Durante as eleições, os 2 candidatos, tanto Bolsonaro quanto Lula, se comprometeram a manter o Auxílio Brasil ou Bolsa Família a R$600, né? Então é bom lembrar que parte desse déficit vem da eleição e da promessa eleitoral de colocar o Bolsa Família no patamar razoável de R$600. Então, muito provavelmente, caso o Bolsonaro surgisse eleito nas eleições, o déficit seria parecido, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar aqui. 80% desse déficit alto é por aumento do custo do governo relacionado ao aumento do auxílio do Bolsa Família, tá? O segundo aspecto é que o mundo vive uma crise econômica sem precedente, que reflete no Brasil. E a única forma de você crescer é exatamente tendo investimento público. Por que isso? Eu gosto de falar sempre que a fórmula de cálculo do PIB, do crescimento econômico, são 4 variáveis. A primeira variável é o quanto a família gasta. E as famílias do Brasil estão endividadas, então não gasta nada. A segunda variável é quanto as empresas investem.
as empresas do Brasil estão também endividadas. O maior número de pedidos de recuperação judicial foi nesse ano e no ano passado. A terceira variável é o investimento público. Ou seja, eu tenho uma variável que é o quanto a família gasta, que não dá para mudar porque está todo mundo endividado, quanto a empresa gasta, que não dá para mudar, que todo mundo está endividado. Então, a única variável possível para você ter crescimento econômico é com o investimento público. E a última variável é a balança comercial. Você investir numa gravatinha da Hermenegildo Zenha, investe num vestidinho Balenciaga. Ou seja, viagem na executiva. Considerando que o agronegócio foi que está puxando o PIB do Brasil recentemente, né, e já chegou no limite, a família não dá para investir mais, está endividada, as empresas estão endividadas, a única variável é o investimento público para ter crescimento econômico. Então, o governo está certo em criar o PAC, está certo em aumentar o Bolsa Família para poder colocar pessoas para gerar demanda na economia. Então, eu vejo com naturalidade, sim. Eu acho que é por aí. O PAC foi um desastre, vai. Nem começou ainda o PAC. Não, mas do PAC 1 foi um desastre. Foi um desastre. Aí não termina o PAC 1, fez o PAC 2. 2 desastre. Aí vem o PAC 3. É que nem, imagina o Poderoso Chefão, eu sempre falo isso. Aí você vai filmar o Poderoso Chefão, você não termina a primeira sequência, você faz só, tem 3 horas de filme. Você faz meia hora o primeiro, aí já começa o segundo, faz 20 minutos, depois vem o terceiro. Davi, eu concordo com o Felipe no seguinte... E tem um detalhe, diminuiu o número de famílias cadastradas no Purse Family. Pois é, e é o seguinte, eu concordo com a visão do Felipe de que é normal. É claro que é normal, gente. Nós tivemos um presidente da República na época das eleições que mal tinha um plano de governo. Não é? Qual era a diretriz ali? Aumentar os gastos públicos. Todo mundo sabia disso, isso não é novidade. Não existia nenhuma diretriz de enxugar os gastos públicos. Também não é nenhuma novidade para nós. Não é? Em cima disso, ora, nós vemos cada vez mais os gastos sendo ampliados de forma irresponsável. Quando o Pavi traz essa questão e o Felipe do PAC, não é? A grande questão é, nós já sabemos o que ocorreu no passado, não é? A gente sabe o que você fez no verão passado. E a grande questão é, ora, se o governo, se as instituições não estão colocando critérios objetivos, transparentes, não é? Melhorar a prestação de contas do governo, é mais uma furada, é mais um barco furado que nós estamos ali, é um Titanic que está vindo na nossa frente, basicamente. Só que a grande questão é que nós já estamos no fundo do mar. Para onde nós vamos depois disso é o que a gente ainda não sabe. Essa é uma outra grande questão. Mas Dani, agora pensa comigo aqui uma coisa. Pode não. Né? Todo o mundo está fazendo a mesma receita que o Brasil está fazendo nesse ano. Né, aumentando o déficit público. É bom lembrar, por exemplo, que os Estados Unidos, que é considerado o grande modelo de país liberal, né, acabou de aprovar uma lei, né, o Reduction Inflation Act, né, a lei da redução inflacionária, que não tem nada de redução inflacionária ali, colocando 500... Aliás, Mário, você reduzir a inflação através de lei é sensacional. Assim, mas olha só que interessante. É de uma inteligência ímpar. Mas lá, por exemplo, essa lei coloca 500 bilhões de dólares para investimento em indústria verde. Né? Ou seja, o mundo todo... É de cannabis? De cannabis? O mundo todo está usando a mesma receita. A grande questão... Por que a gente está fazendo de errado, então? A grande questão é que os Estados Unidos têm um dinheirinho desse para fazer, né? O déficit é muito maior. O déficit dos Estados Unidos é 1 trilhão. Você tem mecanismos de controles assim, mais avançados do que o nosso, isso é um fato. Mas você pega aqui, claro pega a Metalúrgica Tupi, pega o conselho, Aniele Franco, conselheira da Metalúrgica Tupi. Você fala... Que é isso, uma coisa dessa? Quando nós falamos isoladamente, parece que não é nada, não é? De acordo com a cabeça do PP. Para mim é muito já. É que a gente tem cabeça de classe média baixa. A gente está... PP não, está aqui, na High Society, né? Imagina. Mas grande... Quando nós verificamos o número, né, de cargos
de instituições que são cabides e que não servem para nada, que o governo está bancando, é simplesmente um absurdo. Porque, especialmente em um país como o nosso, em que nós temos pessoas que ainda não têm acesso a questões básicas, não é? Ainda passam fome. Então, é algo inacreditável quando nós vemos essa situação, Pepe. A grande questão é, nós não temos como analisar, por exemplo, o mundo inteiro está seguindo essa receita, digamos, os países ricos, mas eles também têm outras condições e outras fórmulas institucionais que nós não temos ainda. Nós precisamos, sim, pressionar para que os governos eles passem, sim, a ser mais transparente, que a gente possa finalmente controlar os nossos governantes, porque hoje nós não temos instrumentos, a não ser a imprensa, a não ser mídia independente, como o Pavê aqui, para conseguir controlar de alguma forma, mas isso é pressão, não é controle. Nós não temos como controlá-los ainda. Então nós colocamos barris, todo santo dia, barris de dinheiro nas mãos destes mesmos governantes que não querem ser controlados, mas querem controlar a população.